conta do estresse, cobrança, muitas pessoas estão em busca de abrir o seu próprio negócio. Fabrício, há 20 anos, realizou o sonho, junto à sua família, de ter um pet shop. Minha família sempre foi assim, louca por animais. Então foi um sonho que a gente teve, né? E que se tornou realidade hoje, né? Então, no nosso caso, foi mais o gostar mesmo. A gente procurou isso, a gente descobriu esse mercado há muito tempo atrás, a gente foi se especializando cada vez mais, né? Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil é o segundo maior no mundo em população de cães e gatos, tendo em 2011 35,7 milhões de cães e 19,8 milhões de gatos. Com isso, o número de pet shops tem crescido no país. Só na região do Grande ABC são mais de 340 espalhados pelos municípios. O mercado este ano promete movimentar em torno de 5,92 bilhões de reais no Brasil, mas não é nada fácil manter um trabalho de qualidade. Então, para ter um pet shop, assim, não é tão fácil como o pessoal imagina. Tem muitos cuidados, muita coisa que a gente tem que estar sabendo. A gente tá sempre aprendendo, sempre buscando coisas novas, né? E não é tão fácil assim. É um trabalho cansativo, mas bastante gratificante. Segundo o professor de economia, muitas microempresas foram abertas nesse ano, mas o número de falências também aumentou. As microempresas são uma alternativa muito interessante, né, para quem tem um plano de negócios, né, para quem de repente acumulou um capitalzinho, fez uma poupança, para quem vai construindo a sua empresa paulatinamente. Por que isso é importante falar? Porque a taxa, a mortalidade, o número de empresas que se desfazem, que morrem, que desaparecem antes de completar um ano, ainda é muito alta, tanto no Brasilzão, região metropolitana de São Paulo e ABC. É preciso ter plano de negócio na hora de abrir uma empresa. Se você for montar um negócio só como alternativa ao emprego, sem que você monte direitinho um planejamento mínimo do esboço, que consiga delinear claramente os seus custos, as potencialidades daquele segmento, porque cada segmento tem um desafio. Então, o setor de serviços é aquele que vem oferecendo muitas oportunidades, mas vai depender também do nicho que você quer entrar. Então, tome muito cuidado para que não monte um negócio só pelo desespero de estar desempregado. Senão há um risco de você consumir toda a sua poupança que te manteria por um tempo. Fabrício diz que o segredo para permanecer há tanto tempo no mercado com tanta concorrência é o amor. Então, pra gente, assim, o gostar muito de lidar com eles. Isso, primeiro lugar. Saber o que está fazendo, atenção com eles, o carinho, isso é primordial.